Olá, meus amigos, estamos começando a aula de O Livro dos Espíritos do sábado 25 de abril de 2020, das 14h30. Nós nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu e essa é a primeira parte do nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos o livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. E estamos agora iniciando nessa aula o item 2, Mundos Transitórios. Então, começando pela pergunta 234, vamos a ela. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Vamos lembrar que espíritos errantes são aqueles espíritos que estão entre uma encarnação e outra, né? E a resposta do Espírito Verdade é que sim, existem mundos onde os espíritos ficam, não todos os espíritos, mas muitos, ficam estagiando, passando um longo período, às vezes entre uma encarnação e outra, então eles se refugiam, vão estagiar, a expressão aí depende de caso a caso, mas sim existem esses mundos. A pergunta seguinte, a 234A, complementando, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? A resposta é sim, não é? Porque eles estão no período de erraticidade, eles podem deixar, mas nós veremos nessa parte do capítulo que em quase todas as respostas vai ter um senão, que é a questão do progresso, da evolução. Então vamos imaginar espíritos medianos, espíritos já um pouco mais elevados. Esses espíritos, depois de um período que estão estagiando lá, buscam outras atividades, vêm para processos reencarnatórios. Então a resposta é sim, eles podem sair. Mas há exceções, há espíritos que porventura estão ali por necessidade, foram ali colocados para estagiar, até que aprendessem alguma coisa. Então esses terão um pouco mais de dificuldade, mas regra geral, os espíritos no período de erraticidade se deslocam sem as dificuldades que o corpo impõe, então eles podem sim sair desses mundos transitórios. E a pergunta 235 é a seguinte: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente, o progresso é permanente. Então, quando nós estamos na erraticidade, tudo que nós fazemos nos serve, Por exemplo, o arrependimento. Estamos aqui, sentimos raiva, temos mágoa, não nos damos bem com as pessoas, voltamos à pátria espiritual no período de erraticidade e às vezes percebemos o quanto erramos, o quanto nós próprios éramos os causadores do problema, se não na última encarnação, mas em vidas anteriores. Então, aquilo que fazemos, aprendemos do ponto de vista intelectual e emocional, claro que nos serve, claro que é progresso, mas tem um detalhe que a gente precisa acrescentar. Isso só será configurado no nosso currículo quando nós voltarmos a reencarnar e passarmos por essa prova. Então eu cometi muitos erros em relação a alguma pessoa porque julgava que ela era culpada pelos meus males, por aquilo que eu sofri. Desencarnando, percebo que eu era de fato o agressor em vidas anteriores, que o que eu sofri dela nessa vida era pouco perto do que eu tinha feito. Bom, e aí eu me arrependo, falo, puxa, eu preciso de uma nova oportunidade para resgatar isso daí. Reencarno novamente na proximidade dessa pessoa para pagar a dívida, quitar aquilo que eu devia. E às vezes aquele arrependimento, tudo aquilo que eu planejei, eu vou falhar novamente. Então, claro, tem validade, tem finalidade, todo o aprendizado, todo o progresso no mundo espiritual, no período da erraticidade, mas temos que colocar à prova aqui enquanto estamos encarnados. A pergunta agora é a 236. E a pergunta é a seguinte: os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes?
Não, né? Eles são, por um tempo, destinados a isso, mas podem se destinar à habitação, por exemplo, de seres encarnados, né? É, da mesma forma que nós progredimos, os mundos também, a parte física progride. Então eles não são eternamente destinados a isso, até porque o eternamente não se encaixa, né? Nós sabemos que os mundos, que os planetas, né, e as estrelas, elas têm começo, meio e fim, elas inclusive desaparecem, então não é eternamente, mas por um período eles se destinam a isso. E aí vem subperguntas dessa 236. A 236A é assim: são eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Ou seja, ao mesmo tempo que ele está servindo de habitação para espíritos errantes, podem eles ser habitados por espíritos encarnados? Por exemplo, a Terra, né, que temos espíritos encarnados, nós poderia ser um mundo que que serve de mundo de transição para esses espíritos errantes? Aí eles respondem que não, né? Os mundos transitórios não são destinados a encarnações. E a pergunta 236b, essa esterilidade, fala que não pode inclusive porque são estéreis, né? E na B ele diz, essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não, né? Transitória também. É, por, por um tempo, que às vezes são bilhões de anos, esse mundo serve para isso porque não tem condições, não oferece condições, ou já não oferece condições para espíritos encarnados. Mas isso é uma condição transitória. Na 236C, esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais? Então, se eles são estéreis, o Kardec pergunta: são mundos feios, né? Não tem belezas naturais? E aí o Espírito Verdade responde o quê? Que nossa concepção de beleza é limitada, né? Aquilo que a gente chama de beleza natural, os rios, as montanhas, as florestas, né? Então, para isso, a isso nós dizemos que são belezas naturais. E aí, quando ele fala em estéreo, o Kardec pergunta então se eles são feios, não tem essas coisas. E a resposta é que há muito mais beleza além disso, que a gente chama de beleza natural. A própria imensidão, os outros planetas, as estrelas, não configuram também beleza aos nossos olhos. Então, é a nossa visão de beleza que é limitada, não é? A questão 236D. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? E a resposta do Espírito é que a Terra já foi um mundo que recebeu, né, que teve a função de receber espíritos errantes, espíritos entre uma encarnação e outra. Em que período é a próxima pergunta? Diz no período de formação. Então vamos nos lembrar que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Né? Estudos arqueológicos comprovam isso. E que o ser humano está no planeta apenas há 1 milhão de anos. Isso os primeiros Homo, né? Se a gente considerar o período que a gente chama de história, aí o período é muito menor ainda. Então, nesse longo período que a gente pode dizer de formação, a Terra serviu, antes da habitação de encarnados aqui, serviu de mundo para o estágio de espíritos errantes. Terminamos assim a primeira parte do nosso estudo de hoje.